Pode começar? Pode. Boa tarde. Tivemos uma reunião hoje com o presidente Lula, junto com os líderes da Câmara e do Senado. Uma reunião onde definimos aí um conjunto de ações para essa semana, uma prioridade absoluta na pauta de votação e manter o calendário daquilo que são as prioridades do governo no Congresso Nacional, que é o calendário de votação do marco fiscal e a recriação dos programas sociais que foram encaminhados através das primeiras medidas provisórias do governo do presidente Lula. O presidente buscou, junto no contato com o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, confirmar os nomes sugeridos pelo ministro Haddad para a diretoria do Banco Central, entre eles o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Fazer um esforço para que essa mensagem possa ir para o Congresso hoje mesmo, por hoje e amanhã, nessa semana, a mensagem dos dois nomes para a diretoria do Banco Central e para o Congresso Nacional. Inclusive, já conversei com o presidente do Senado, conversei com os senadores. Foi muito bem recebido o nome do Gabriel Galípolo como diretor de política monetária do Banco Central. Gabriel Galípolo é visto como um técnico que conhece o mercado, conhece a política monetária, tem credibilidade, inclusive junto ao Congresso Nacional tem participado de diálogos, discussões de negociação dos temas centrais da área da fazenda, da política econômica no governo federal. Também nós confirmamos, vamos buscar nesta semana uma conversa com o relator da proposta do marco fiscal, o deputado Cajado, que já vem conversando com as bancadas na Câmara dos Deputados, fez uma reunião na semana passada com os líderes dos partidos da base na Câmara dos Deputados. Queremos fazer uma reunião com ele essa semana, antes da entrega do seu relatório do marco fiscal, junto com o Ministério da Fazenda. Vamos coordenar essa reunião juntamente com o líder de governo na Câmara, para trabalharmos o esforço de cumprir o calendário, aquilo que nós temos dito desde o começo, quando foi enviado a proposta da Lei de Responsabilidade, que chama de Lei de Responsabilidade Social e Fiscal, que estabelece a regra fiscal para o país, um ambiente para aprovação o mais rápido possível. Acreditamos que vai ser cumprido o calendário que o relator disse, de entregar aí por volta do dia 10, dia 11, a sua proposta de relatório. Então, essa semana devemos ter a proposta entregue e trabalharmos para votar na próxima semana a nova regra fiscal do país, na Câmara dos Deputados, cumprindo aquele calendário. Das prioridades absolutas do governo, desde o começo da legislatura, é exatamente conseguimos aprovar, votar na Câmara dos Deputados, buscar aprovar no Senado a nova regra fiscal, antes da data de enviarmos a nova proposta orçamentária, que deve acontecer no começo do segundo semestre. Aliás, as 5 grandes prioridades do governo nós estamos conseguindo cumprir com o calendário. A primeira prioridade na relação com o Congresso Nacional era no momento de eleição das presidências, da montagem das comissões, das mesas, tanto do Senado quanto da Câmara, termos uma situação de governabilidade no governo. Conseguimos isso tanto na Câmara quanto no Senado, assumindo a presidência das principais comissões da Câmara, como a CCJ, a CFT, as principais comissões do Senado. A segunda prioridade absoluta era reformular as medidas provisórias do Bolsonaro, evitando qualquer pauta-bomba, qualquer situação que pudesse prejudicar o orçamento público. Conseguimos terminar a votação das medidas provisórias do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, reformulando, aprimorando, melhorando os incentivos para a área do turismo, melhorando os incentivos para a área de micro e pequenas empresas, ajustando o programa de combate à violência sexual e à violência contra as crianças nas escolas, ajustando o programa de incentivo ao setor de eventos, evitando um risco que tinha na proposta inicial de impacto muito nocivo ao orçamento. Tinha uma previsão de impacto até de quase 30 bilhões de reais ano. Isso foi evitado na votação da 1147. Concluímos as votações na Câmara, deve ser concluída no Senado já a partir dessa semana. Então essa era a segunda prioridade do governo nesse começo do ano legislativo.
terceira prioridade era votar na sessão do Congresso Nacional os 4 projetos de lei de crédito orçamentário que permite o novo Bolsa Família, que permitiu o reajuste dos servidores, que permitiu os recursos para a ciência e tecnologia. Conseguimos aprovar esses 4, os créditos orçamentários também sem nada que impactasse negativamente o orçamento do governo federal. E as 2 últimas prioridades, que é concluirmos a aprovação da recriação dos programas sociais, o novo Minha Casa Minha Vida, o novo Bolsa Família, o novo Mais Médico, o programa de aquisição de alimentos, a nova estrutura do governo, né, a recriação do Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, os novos ministérios. Isso vai ser concluído até o mês de junho, e aprovarmos o marco fiscal nesse semestre e votarmos pelo menos na Câmara dos Deputados a reforma tributária já no primeiro semestre. Então, conseguindo cumprir esse calendário, conseguindo vitórias importantes na votação tanto na Câmara quanto no Senado. Ainda nessa reunião de hoje, nós tomamos uma decisão de dialogar no âmbito do Senado, o líder Jacques Wagner, juntamente com o ministro das Cidades, o ministro da Casa Civil, dialogar junto ao Senado para explicar o mérito do decreto de saneamento, as questões que envolvem o decreto de saneamento, estabelecendo claramente que não tem nada ali que seja contra o que estava estabelecido na lei, então poder fazer esse esclarecimento aos senadores. No dia 16 de maio, o ministro das Cidades foi convidado a estar no Senado e vai estar no Senado para explicar o mérito do decreto do saneamento. Então essa foi uma outra decisão. E nós vamos, o presidente Lula pediu, né, delegou a responsabilidade, a tarefa, como coordenador político do governo, nesta semana, de fazer reuniões dos ministros, de cada um, né, dos ministros que foram indicados pelos partidos, junto com líderes da Câmara, para discutirmos, né, a atuação na Câmara, a ação que está sendo feita e o cumprimento desse calendário de votações até o final do primeiro semestre, né, até o recesso que deve acontecer na metade do mês de julho. Então, essas foram as orientações da reunião que nós tivemos hoje e vamos tocar uma das orientações ao longo da semana. O presidente vai participar dessas reuniões? Não, o presidente, desde o começo, a gente já tinha conversado com ele na semana passada, da necessidade dessas reuniões, e ele reforçou que essas reuniões têm que ser coordenadas, lideradas pela SRI, junto com a Casa Civil, junto com os ministros de cada área. Devemos fazer a primeira já com os ministros do PSB, do PSD, devemos marcar com os ministros do MDB na volta do líder do MDB da Câmara, com os ministros do União Brasil, fazer isso como uma rotina permanente. Os ministérios vão começar por esses partidos. Sobre liberação de vendas, distribuição de caixa, o que o governo pode dizer que já está andando? Como é que está esse horizonte agora, principalmente com a participação maior do presidente Lula? Primeiro que em relação às emendas, sejam emendas individuais ou emendas de bancadas, elas seguem rigorosamente o calendário estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o empenho de novas, emendas individuais e emendas de bancada segue exatamente aquilo que foi estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo não pode fazer nada além daquilo que o Congresso Nacional estabeleceu na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem prazo de apresentação, isso foi mostrado para os líderes já no mês de março. Os ministérios têm cumprido exatamente o prazo de acolhimento de propostas, teve prazo de remanejamento, cada parlamentar pôde remanejar seus recursos, como a LDO estabelecia. Eu sou deputado federal reeleito, pude indicar as áreas, os proponentes, fazer remanejamento, os parlamentares puderam fazer exatamente no prazo que estava estabelecido. Depois tem um prazo de análise de propostas, ou seja, está cumprindo rigorosamente aquilo que o próprio Congresso Nacional estabeleceu na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em relação às emendas individuais e as emendas de bancada nos empenhos do que está no orçamento de 2023. Nós aceleramos o pagamento desde março dos restos a pagar. Nós pagamos já no mês de março o volume total de emendas que foram empenhadas ano passado pelo governo Bolsonaro e que não foram pagas, chamadas emendas de transferência especial, mais de 3 bilhões de reais que não haviam sido pagos pelo governo Bolsonaro. Estamos autorizando, desde já do mês de março, mês de abril, na medida que os ministérios vêm apontando que
que as emendas estão prontas para pagar, emendas do ano passado, temos autorizado os ministérios a fazer o pagamento. Certamente, própria engrenagem dos ministérios, nós queremos que se acelere cada vez mais o pagamento daquilo que é de resto a pagar. Inclusive, tanto a SRI quanto a própria Casa Civil já vem cumprindo e devem intensificar esse cumprimento de monitoramento do pagamento que está sendo feito pelos ministérios. Então, para que o pagamento de resto a pagar aconteça com a velocidade mais rápida possível. A gente tem uma realidade na Câmara dos Deputados, onde mais da metade dos deputados, praticamente a metade dos deputados, são novos parlamentares. São parlamentares que não têm emendas individuais e que, por isso, reivindicam algum tipo de participação nas ações prioritárias do governo, nos programas orçamentários do governo, e nós já havíamos definido isso, já estamos discutindo isso com os parlamentares e queremos reafirmar que vamos sim construir com os novos parlamentares, com seus líderes partidários, uma forma que eles possam participar, indicar dentro das programações prioritárias do governo projetos que têm a ver com a sua realidade. Tudo aquilo que tiver afinidade com os programas prioritários do governo, retomada do Minha Casa Minha Vida, retomada de obras que estavam paralisadas, redução de filas de cirurgias de exames do Ministério da Saúde, fortalecimento da assistência social, investimentos para áreas vulneráveis do norte e nordeste do país, tudo aquilo que for dentro dos programas prioritários, interessa sim ao governo a participação dos parlamentares, sejam os novos, que não têm sequer uma emenda individual para poder indicar, sejam também parlamentares reeleitos. Nós estamos absolutamente abertos, temos conversado isso com os líderes de cada uma das bancadas, para que eles possam participar ativamente de indicação de propostas, estimular os prefeitos, os governadores a apresentarem propostas. Então isso, de fato, eu acho que é uma preocupação que os parlamentares apontam, sobretudo na Câmara dos Deputados, onde cerca de metade deles são novos parlamentares, não tem uma emenda individual já gravada, onde possa trazer preocupações que tem nas suas realidades locais. E o governo está aberto a isso, temos orientado os ministérios a receber esses parlamentares e vamos estar cada vez mais perto, mais próximo dessa execução para que ela possa acontecer da melhor forma possível. Ministro, de que forma o presidente Lula vai participar mais de perto da discussão? De que forma o presidente Lula agora vai participar mais de perto da discussão? O presidente Lula participa desde o dia 1º de janeiro, participa ativamente, recebe parlamentares, leva parlamentares para viagens, participa ativamente de conversas. Eu sou o ministro que mais despacha diariamente com o presidente Lula, sempre trazendo essas questões, inclusive do quadro da situação política no Congresso. O presidente Lula já se reuniu mais de uma vez com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com líderes partidários e vai se colocar à disposição. Nas suas viagens internacionais teve contato intenso com os parlamentares, com governadores, recebeu mais de uma vez reuniões com os governadores de todos os partidos. A semana passada teve com 2 governadores, também governadores que são partidos, são governadores que não participaram, não votaram no presidente Lula, mas tem uma relação institucional e participa também acompanhando a atuação dos seus ministros, acompanhando a nossa atuação permanente. O presidente Lula falou no sábado aí que eu sou o que tem de melhor na articulação política do país, o que tem de melhor na articulação política do Brasil é o presidente Lula. Participa ativamente, vai continuar participando ativamente, toda vez que ele precisar entrar em campo, vai entrar, e é bom demais a gente ter o Pelé da política para poder entrar em campo a hora que precisar entrar. Ele vai participar mais? Ele vai participar mais? Ele já participa bastante, vai continuar, reforçou para todos, para os ministérios, para os líderes, o papel da coordenação política do governo, reforça isso, toda vez que ele dá uma sinalização para isso também, fortalece a atuação dos líderes da Câmara, do líder no Senado, o papel da coordenação política, do trabalho que a gente faz junto com a Casa Civil, que coordena os trabalhos do governo, Então, na coordenação que a Casa Civil faz do governo, acompanhar a execução orçamentária, acompanhar a execução das ações, também tudo isso contribui muito para o bom resultado político, que nós temos conseguido, até esse momento é um governo que vem obtendo muitas vitórias dentro do Congresso Nacional. Aquilo que era estratégico para nós, das 5 prioridades, nós estamos conseguindo garantir as aprovações no tempo adequado, conseguimos, no processo de eleição da presidência do Senado, derrotar
a candidatura bolsonarista e ter na composição das comissões do Senado um cenário de muita governabilidade por parte do governo. Conseguimos, na presença da Câmara, ter presença muito forte na mesa da Câmara e presidir as principais comissões. Conseguimos reformular as medidas provisórias do Bolsonaro, melhorando as medidas provisórias e evitando qualquer pauta-bomba. Conseguimos aprovar na sessão do Congresso Nacional os créditos orçamentários necessários e tem duas prioridades que ainda estão no calendário. Da recriação dos programas sociais, que são as medidas provisórias, PLs que estão sendo votados, e o marco fiscal. Então as prioridades e vitórias têm sido obtidas. Na semana passada nós tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação do projeto da igualdade salarial, homens e mulheres, uma prioridade do governo do presidente Lula. Dia 8 de março ele assinou esse projeto. No mês de março a gente já tinha aprovado 12 projetos de direito das mulheres, que era a prioridade da pauta do governo. Conseguimos mais uma grande vitória com a aprovação do PL da igualdade salarial. Então, vamos com calma, eu vou responder todo mundo. O presidente Lira falou que o senhor estava tendo dificuldades na articulação. Eu quero saber como o senhor recebeu essa declaração, a que o senhor atribui e se isso foi discutido com o presidente Lula. Nessa também, só pegando o gancho, e como é que o governo recebeu a derrota em relação à derrubada do decreto de saneamento. Primeiro, gente, eu estou acostumado a esse cargo. Não sou marinheiro de primeira viagem. Participei da coordenação política do presidente Lula desde o primeiro governo, quando vim para a coordenação política em 2005 ainda, junto com o então ministro Jacques Wagner, quando ele assumiu a SRI. Participei ativamente no final do primeiro governo do presidente Lula, no segundo, assumi o Ministério da Coordenação Política 2009 e 2010. Depois, quando o ministro da Saúde da presidenta Dilma, aprovei projetos polêmicos no Congresso Nacional. Estou acostumado com as tarefas desse cargo. Não sou marinheiro de primeira viagem. Sei que é um cargo que o tempo todo as pessoas discutem, né? E temos muita tranquilidade para seguir aquilo que são as prioridades que foram estabelecidas no começo do ano, inclusive com o presidente Lula, sobre as votações no Congresso Nacional. Nós temos tido muitas vitórias. Tivemos uma derrota na semana passada. É raríssimo o time ser campeão invicto. Num campeonato você empata, você perde. Para ser campeão você não pode perder a final. E tenho certeza absoluta que nós estamos construindo um time, uma base, uma estratégia de governo sob a liderança do presidente Lula para ganhar, ser vitorioso naquelas que são as votações mais importantes e prioritárias. Nós entendemos o que aconteceu na semana passada. Uma derrota que é uma derrota importante, aconteceu no momento que você pode perder, que é no começo do campeonato, mas estamos absolutamente convencidos, né, que vamos ganhar as vitórias mais importantes e vamos ganhar a final do campeonato ao longo da gestão, da condução desse governo. Nitidamente, o Congresso Nacional deu um recado em relação ao tema do decreto do saneamento. Desde quando nós encaminhamos, quando o decreto foi publicado, já apareceram questionamentos em relação a isso. Eu acho que teve um certo obstáculo no debate, não se conseguiu debater claramente com os líderes da Câmara o conteúdo. Acreditamos que será possível agora no Senado. Temos mais espaço no diálogo, à disposição tanto do Ministério das Cidades quanto do Ministro da Casa Civil, de poder conversar com os senadores. O próprio Ministro da Cidade já foi convidado para estar dia 16 de maio, conjunto de senadores. O ministro-chefe da Casa Civil está à disposição, porque a Casa Civil coordenou a elaboração do decreto, que a gente possa esclarecer aos senadores e às senadoras o conteúdo do decreto, né, para que a gente possa garantir esse instrumento, um instrumento importante na visão do Ministério das Cidades e da Casa Civil do conjunto do governo, para atingirmos as metas de universalização. Estamos começando o campeonato, como eu disse, né? Quem disputa campeonato, quem quer ser campeão, sabe que às vezes vai empatar, às vezes vai ter derrota, mas está preparado para ganhar as partidas mais importantes e ganhar a final. Ministro, no caso do PL das fake news, você acha que essa derrota e a função do governo, ela tem que ser compartilhada também com o presidente da Câmara? Não teve derrota, né? O PL da fake news... O fato de não ter sido votado. O PL da fake news teve uma votação de urgência, onde nós ganhamos a votação da urgência. Depois teve um debate sobre a votação, colocar ou não em votação, e foi decidido pelo relator do projeto, que construiu o seu relatório,
tem um conjunto de conteúdos lá que tem a ver com o propósito que o governo tinha apresentado, tem outros que não tem a ver com o propósito que o governo tinha apresentado. Ele decidiu retirar de votação, certamente para discutir melhor a proposta, esclarecer melhor a proposta, que a gente possa debater. Eu considero fundamental, como já foi apresentado, né, no debate do Congresso Nacional, porque existem crimes que acontecem no espaço da internet que nós precisamos de mecanismos firmes, tanto o judiciário, a sociedade, para proteger a sociedade, proteger a democracia, proteger as crianças, proteger quem tem sido vítima desses crimes. Aquilo que é proibido na vida real não pode ser permitido no mundo digital. Tem conteúdos importantes ali no PL, são conteúdos inclusive para garantir a liberdade de expressão na internet. Porque muitas vezes a pessoa é bloqueada sem saber por que está sendo bloqueado. Bloqueado por uma plataforma sem saber qual foi o motivo. Acho que tem conteúdos importantes ali. O relator, que construiu o relatório, ele afirmou, quando inclusive não incluiu propostas do governo, ele disse que estava construindo o relatório no diálogo com os líderes, com o próprio presidente da casa, construiu o relatório, ele mesmo avaliou que era melhor não votar naquele momento, provavelmente para poder esclarecer melhor a casa, fazer melhor o debate com a sociedade e construir um ambiente melhor, inclusive, para a sua votação. E acreditamos que é importante que isso seja feito no tempo, tanto que o relator quanto que a casa, os líderes considerem que esteja mais esclarecido. Até hoje, eu recebi hoje um parlamentar que ainda tem várias dúvidas, estava com interpretação. Eu cheguei e falei, mas chegou a ler o relatório? Não cheguei a ler o relatório. Então, tem várias dúvidas que a casa tinha e vão construir um melhor ambiente para a votação de algo que é muito importante. Mas essa reunião com os ministros, os partidos aliados, o que será cobrado deles? É para cobrar os votos, por exemplo, muitos partidos da União, eles votaram contra o governo, de certa forma, ali no saneamento. Vai ser cobrado esses votos deles? Não, certamente, um dos temas da reunião é exatamente essa. Você tem, por exemplo, o ministro das cidades, cujo tema é um dos autores do decreto de saneamento. Você vê a bancada do MDB, votou contra. Então, é um momento, inclusive, do ministro, um conjunto de representantes da bancada, com a coordenação política, compreender quais foram os motivos. É motivo contra o decreto de saneamento, é outro motivo ou não. E isso vai ser feito num ambiente o mais tranquilo possível, um ambiente de quem tem a experiência de quem está na coordenação política, tem experiência de já ter vivido outros governos, que a gente sabe que tem embate no Congresso, que muitas vezes o Congresso Nacional quer aprimorar propostas nossas. Nas medidas provisórias que nós aprovamos, algumas foram reformuladas, adendadas pelo Congresso Nacional e teve acordo do governo na aprovação e conseguimos concluir a votação de todas as MPs feitas pelo Bolsonaro, melhorando as MPs e evitando qualquer pauta-bomba, qualquer impacto negativo para o governo. Então, vai ser uma reunião tranquila, mas para buscar. Nós vamos fazer a reunião, essa reunião vai ser coordenada por mim, junto com os ministros de cada um dos partidos indicados, e o líder na Câmara. Vamos discutir se vem vice-líderes ou não de cada um desses partidos, além do líder do governo na Câmara. PSB e PSD essa semana, certo? PSB e PSD, tem dia já? Nós vamos fechar a data, mas provavelmente já nessa semana, provavelmente na quarta-feira devemos fazer, estou acertando com os líderes para poder acertar a data, mas queremos fazer provavelmente na quarta-feira, começando pelo PSB, inclusive deve ter a participação do vice-presidente da República, que é do PSB, ministro do Fomento de Indústria e Comércio, com o PSD. Vamos aguardar um pouco mais do MDB, porque o líder não está aqui no Brasil, então queremos aguardar o retorno do líder. Vamos fazer com a União Brasil, vamos fazer com o conjunto dos partidos que tiveram alguma dificuldade, alguma sinalização nessa votação na Câmara. E quero reforçar mais uma vez, agradecer a postura desses mesmos partidos, dos líderes, na quinta-feira, de ter votado e aprovado em ampla maioria o projeto de lei do presidente Lula de igualdade salarial. Muitos líderes estão reclamando a ausência do presidente Lula. O senhor citou que entende que ele está participando, mas inegavelmente participa menos do que nos primeiros mandatos. O presidente vai participar mais, por que ele não está participando? Primeiro, eu fui da coordenação política do presidente Lula nos primeiros mandatos, tanto no primeiro quanto no segundo mandato. Posso afirmar que o contato, a participação do presidente com as lideranças políticas é similar ao primeiro e segundo mandato. Então, e o presidente Lula tem toda a disposição de poder
faz questão de convidar os parlamentares para suas agendas internacionais e nacionais. O presidente Lula essa semana vai para o estado da Bahia, vai para o estado do Ceará, deveria estar junto com os parlamentares, fez isso no Mato Grosso, os parlamentares foram junto com ele, no Rio de Janeiro, todos os estados que têm ido, tem presença de senadores e deputados. Nas viagens internacionais, fizemos uma grande delegação, coordenada por nós na SRI, na viagem à China, na viagem a Portugal. O presidente Lula sempre esteve à disposição de fazer esse contato. Quanto mais ele puder estar presente, ainda melhor, certamente vai estar presente em momentos. Ministro, sobre o Anderson Torres, tem os senadores fazendo visita a ele nesse final de semana. Eu queria saber a opinião do senhor. Pode atrapalhar algum processo no Congresso, fortalecer a oposição? É a opção dos senadores, né, se querem fazer ou não. Agora, eu quero entender agora por que a oposição até agora não indicou os membros para a CPMI. Eu acho que eles estão indo lá porque, né, não conseguiram sustentar a sua teoria terraplanista, que tinha na CPMI como o grande instrumento para sustentar a sua teoria terraplanista, não conseguiram até agora, talvez estão inventando outras coisas para fazer. Né? Olha só, olha, a CPMI vai colocar uma pá de cal na teoria terraplanista de quem a vítima é a responsável pelos atos terroristas. Nós vamos nessa semana, tanto do Senado quanto da Câmara, acelerar a indicação dos membros do governo, da base do governo, para a CPMI, para que a gente possa... atrapalha o calendário da programação? De forma alguma. 3 questões nós falamos são centrais e decisivas. Primeiro, a apuração. A apuração que está sendo feita pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça e pelo Judiciário. Aliás, na semana passada demos um passo além na apuração em descobrir envolvimento de assessores diretos do ex-presidente da República em movimentações golpistas antidemocráticas, sinalizando, inclusive através de áudios, a participação direta desses assessores diretos do ex-presidente da República. A apuração continua, Ministério da Justiça, Polícia Federal, mais de 1.300 pessoas já indiciadas. No Judiciário acolheu já cerca de 200 pessoas como réus e continua o passo fundamental dessa apuração. Nós vamos até o fim para saber quem financiou, quem organizou, quem mobilizou os atos terroristas. Inclusive a AGU já conseguiu bloquear mais de 20 milhões de reais de bens daqueles que foram identificados como financiadores dos atos terroristas. Segunda prioridade, segundo caminho, manter a votação e o calendário central prioritário do governo. Como eu falei, são 5 grandes prioridades, 3 delas nós já vencemos o calendário, tem 2 prioridades ainda, que é concluir a votação dos programas sociais que foram recriados através das MPs e concluir a votação do marco fiscal. Esse calendário dos 2 está sendo absolutamente cumprido e tenho certeza absoluta que vai ser cumprido sem qualquer interrupção ou obstáculo a partir da montagem da instalação da CPMI. E terceiro, é enfrentar a narrativa política, o debate político dentro da CPMI. Nós vamos enfrentar, ter maioria e colocar uma pá de cal nessa teoria terraplanista. O senhor acha que a oposição vai investir na negociação da